Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos iniciar então o nosso capítulo 8, Industrialização e Agropecuária. Então, abram o livro de vocês na página 38 e vamos para a nossa aula. Industrialização no campo. A industrialização também provocou transformações no campo, incorporando tecnologias, mecanização e técnicas. Vocês já sabem disso, não é? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Ela deu início à chamada Segunda Revolução Agrícola, incrementando tecnologias, como já falei, e técnicas, aumentando assim a produtividade no campo. Algumas mudanças dessa revolução foram a substituição do modelo extensivo pelo modelo intensivo, o sistema de rotação de culturas e também a utilização de semeadeiras. Quanto mais indústrias, mais o campo se transforma. A Segunda Revolução Industrial impactou então na produção agrícola. No século XX, nos Estados Unidos, várias inovações tecnológicas surgiram, ajudando na produção agrícola. Hoje, a atividade agropecuária em países desenvolvidos, seja nos Estados Unidos ou na Europa, tem um incremento de modernas tecnologias, desenvolvimento científico e altos investimentos nesse setor. A primeira revolução agrícola, gente, se dá na transição do período paleolítico para o período neolítico. Inclusive tem o nome de Revolução Neolítica, que é quando ocorre uma transição no estilo de vida da sociedade. Antes dela, os seres humanos eram caçadores, coletores e nômades, porque viviam migrando de regiões em regiões procurando alimentos. Com a Revolução Neolítica, a Revolução Agrícola, vai surgir o domínio da agricultura, que vai possibilitar essas pessoas a viverem de forma sedentárias, ou seja, fixas em uma única região, podendo viver das suas técnicas agricultoras. Revolução Verde. Então, a urbanização aumentou o ritmo de crescimento da população. E, a partir do século XX, ocorre uma explosão demográfica, como vocês podem ver no mapa da página 40. E isso pressionou pela produção de mais alimentos, para dar conta da demanda crescente de pessoas. Na Europa e nos Estados Unidos, a partir da década de 1950, começam a utilizar sementes adaptadas e novas práticas agrícolas para aumentar a produtividade da agropecuária. Esse processo foi chamado de Revolução Verde, que consistia no uso de sementes geneticamente modificadas, assim como também a utilização de fertilizantes artificiais e agrotóxicos. E além disso, teria um aumento na mecanização de tecnologias, seja para o plantio, para a irrigação e também para a colheita. A promessa dos seus defensores era de aumentar a produtividade e acabar também com o problema da fome, principalmente nos países em desenvolvimento e subdesenvolvidos. Os impactos foram realmente significativos, pois houve um avanço da produção e também da produtividade dos alimentos. O Brasil, por exemplo, acabou desenvolvendo tecnologias próprias, através de instituições privadas e também de órgãos governamentais, como é o exemplo da Embrapa, e também de diversas universidades públicas que se debruçaram sobre as pesquisas desse ramo. A partir de 90, principalmente, a gente teve um grande avanço nesse desenvolvimento agrícola aqui no Brasil. Mas a Revolução Verde também trouxe diversas consequências negativas, como, por exemplo, o aumento da concentração fundiária, os impactos ambientais, como desmatamento e contaminação, assim como a dependência de sementes geneticamente modificadas, porque o solo em si não era mais fértil para aquelas sementes orgânicas. E o pequeno produtor, como consequência disso tudo, passou a perder a sua capacidade competitiva diante do mercado consumidor. E além disso tudo, essa Revolução Verde não erradicou com o problema da fome, pois esse problema está muito associado a diversos fatores, e não apenas a questão da produtividade. Se a gente for analisar, hoje em dia, o que se produz de alimentos no mundo daria para alimentar a humanidade tranquilamente, inclusive poderia diminuir nessa produção pelo fato de também ajudar a terra, né? Ajudar o meio ambiente. Entretanto, a gente percebe que outros fatores, como as desigualdades entre pessoas e países, como está alocado determinados países nessa divisão internacional do trabalho, tudo isso vai influenciar para que jamais, com esse modelo de sociedade que a gente tem, a fome seja erradicada por completo. Entendido?
Então, como atividade, vocês irão responder as questões das páginas 40, 50 e 51 do livro didático e do livro suplementar as questões de 1 a 5. Tenham ótimos estudos, se cuidem e até a próxima. Fui!